Pois é, alguém pode estar dizendo, o que é que o pastor vai pregar depois de uma leitura de lista de nomes, quase 70 nomes? O que é que tem ainda para dizer? Eu queria dizer para você o seguinte, que Gênesis capítulo 10 é mais do que uma lista de nomes. É mais do que uma lista genealógica. É um capítulo profundamente teológico, que revela como Deus, por meio da descendência de Noé, cumpriu sua promessa e multiplicou e encheu a terra. Lembre-se, o capítulo 10 é a sequência do que acontece com os filhos de Noé. Se no capítulo 9 nós temos um renovar da aliança de Deus com Noé, e depois, o que acontece com Noé fora da arca, aquele episódio da sua embriaguez, agora capítulo 10 é para mostrar o que acontece depois da maldição de Cã. Então não está aqui sem propósito. Tem um objetivo pelo qual o capítulo 10 está aqui. Não é uma coisa assim para você ler e dizer assim, coisa chata, mano, vamos pular isso aqui? Não, é para você observar que Deus cumpre a sua promessa e Ele tem um plano. Ele não é um Deus que está perdido. Não é um Deus assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, sabe? Eu me acordar, eu vejo o que eu vou fazer. Não, não. Ele tem o começo e o fim traçados. Ele vai cumprir todos os seus propósitos, desde o primeiro dia até o último. Ele não está perdido na história, ele não está desfocado. Ele não está como quem cochila. Deus não cochila, ele está fazendo acontecer. E eu e você precisa entender isso. Há uma música no nosso cancionário popular brasileiro que diz quem sabe faz a hora. Não, não faz não. Quem faz é Deus a hora. Quem faz é Ele. Ele faz. Ele determina todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Ele permite que você viva, que você nasça, que você morra. Ele controla todas as coisas. E é impressionante ler a genealogia da humanidade após o dilúvio, e isso mostra para nós a providência, o cuidado ordenado que Deus dá ao crescimento e à diversidade das nações. Aqui vemos a história humana sendo conduzida por um Deus soberano, um Deus que não está a reboque das nossas emoções ou intenções. Não, ele está seguro, ele é firme, ele sabe o que está fazendo. Um dos propósitos claros deste relato para nós é mostrar o que acontece depois do dilúvio. É um relato pós-diluviano. Veja o verso 1 do capítulo 10. O que é que diz aí? São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que nasceram-lhes filhos depois de quê? Do dilúvio. O que é que está no verso 32? São estas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois de quê? Do dilúvio. Há uma moldura feita no capítulo 10. A moldura é os filhos depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Então, cuidado quando você for criticar a genealogia na Bíblia. Já expliquei isso aqui. Tem o seu propósito. Está ali com um objetivo. Você precisa encontrá-lo. Um dos propósitos mais claros é esse, mostrar as tábuas das nações. Isso aqui é um capítulo tradicionalmente conhecido na teologia como a Tábua das Nações, ou Catálogo das Nações. Como é que as nações antigas começaram? Quem foram seus precursores? Você que gosta de história e de geografia, precisa ler capítulo 10 de Gênesis e entender que daqui surgiram todas as nações que hoje compõem o mundo. Um bloco que deve ser visto como uma parte de uma seção maior. Aqui você não lê apenas o capítulo 10, você lê o capítulo 9, você estende com o capítulo 10 e vai até o capítulo 11. Isso é um bloco inteiro. Capítulo 10 indo até o 11 como evento que se segue a Torre de Babel. Por que você acha que a Torre de Babel está colocada no capítulo 11? Por causa da estrutura preparada pelo capítulo 10. Observe. Veja o que está no verso 10. O que é que está no verso 10 do capítulo 10? O princípio do seu reino, do reino de quem? De Nimrod, um grande caçador, um grande possuidor de gente, colocou cativo muita gente. O princípio do seu reino, do reino de Nimrod, foi quem? Babel. Qual é a história que segue? Babel. O verso 25
também do capítulo 10, aponta para o capítulo 11. Veja, a Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão Jotão. Onde foi que a terra foi repartida? Em Babel. Onde foi que as nações se dividiram? Em Babel. Capítulo 10 é a preparação para o capítulo 11. E a questão da língua? Também já não está mencionada aqui. Tem um refrão que se repete, veja. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua o quê? Língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Isso é verso 5. Agora dê um pulo, vá lá para o verso 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas o quê? Línguas, suas terras e suas nações. Línguas de novo aqui. E o último verso, 31, do conjunto aqui do capítulo 10, são estes os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Você observe, o texto é feito para ser interpretado. O texto é feito para você entendê-lo dentro do seu contexto. O capítulo 10 é a preparação para Babel. E é isso que a gente, como pregador, tem que mostrar para vocês. Por que isso está aqui? E qual o propósito de Moisés quando escreve isso? Lembre-se, Moisés escreveu o texto do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreveu prestes a entrar na Terra Prometida. E quando ele está para entrar na Terra Prometida, ele precisa fazer uma historiografia e colocar o background diante do povo que está entrando para que eles saibam quem é o Deus dele e por como eles têm que servir nessa Terra Prometida. Moisés, ao escrever Gênesis, visa mostrar ao povo de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida, que as nações ao redor descendem do mesmo Criador e que Deus tem domínio soberano sobre elas. A ideia é o seguinte: vocês vão entrar em Canaã, não vão? Lá tem quantos povos? Mais ou menos 7. Vocês vão retirá-los todos de lá. E vocês vão desterrá-los. Aí alguém diz assim, poxa Deus, algum muito piedoso, né? No meio do povo, diz assim, Senhor, mas é injusto. A terra é deles. Deus disse, não, a terra é minha. A terra não é deles, a terra é minha. Foi eu que botei eles aqui. E por isso que o capítulo 10 é importante. Foi Deus que colocou eles lá. Vocês vão ver, a lista dos povos que Israel tirou de dentro da terra está aqui no capítulo 10. Quando Israel foi entrar na Terra Prometida, a lista dos povos estão todas aqui no capítulo 10, porque Deus mandou-os para lá. Então a terra é dele. Então ele desterra, ele bota, porque ele quiser, porque é dele. Porque às vezes a gente está lendo o texto e diz, poxa, isso aqui foi muito duro. Poxa, o Senhor pegou pesado, vai desterrar o povo que estava lá na terra só porque quer dar uma terra para Israel? Que é isso? Isso é injusto, Deus. Isso é injusto. Isso é invasão de propriedade. Ei, injusto não, a terra é dele. Está sobre a terra, você está sobre a terra dele. Você está no mundo que é dele. É tudo dele. Lembre-se disso. Essa é a perspectiva que muda a nossa vida. A gente vive aqui como a gente fosse dono de tudo. Que a gente mandasse em tudo. Que a gente determinasse todas as coisas. Que eu determino como é que é a minha vida, você determina como é que é a sua. E ninguém tem nada a ver com isso. Ei, pare. A vida não foi você que conquistou, foi você que recebeu. A família que você nasceu foi Deus que lhe colocou. A terra onde você está foi Deus que fez. Então tudo é dele. Nada é seu. Essa é a perspectiva. Isso faz que a gente seja mais humilde e agradeça o Senhor todo dia por ter nascido, todo dia por respirar. E paremos mais de murmurar e a gente siga na perspectiva de que tudo é dele. Isso muda a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Então vamos um pouco da estrutura. Já mostrei um pouco da estrutura do capítulo 10. Veja, existe um relato bem definido. E há uma estrutura bem definida. O relato do capítulo 10 gira em torno de 3 famílias. Jafé, Cã e Sem. Quem são esses homens? Filhos de quem? De Noé. Deus tinha dito que a Noé,
vá e povoe, a mesma ordem que ele disse a Adão, ele disse a Noé, vai e enche a terra, povoe a terra. E é isso que está acontecendo aqui agora. É nesse exato momento que a terra está sendo preenchida. Isso é apenas um arranjo escriturístico, porque veja, no verso 1, Jafé, Cã e Sem, ok? Como é que está lá no capítulo 10, no verso 1? Desculpa, o relato se dá Jafé, Cã e Sem, vocês leram, não foi? Mas como é que está no relato 1? Sem, Cã e Jafé. Espera aí, pastor, houve uma inversão. A inversão é proposital. Começou-se de Jafé, foi para Sem, depois, desculpa, foi para Cã, e a última família foi Sem, no relato do capítulo 10. Só que o verso 1 anuncia aquilo que o capítulo 9 já tinha anunciado, que a sequência dos filhos de Noé é Sem, Cã e Jafé. Por que então, na hora de registrar, Moisés coloca primeiro Jafé, depois Cã e depois Sem? Por quê? Porque ele está apontando para o capítulo 11. E no final do capítulo 11 é mencionado Abraão. Porque Abraão é filho de quem? De Sem, e não de Jafé, e não de Cã. Há uma inversão propositada para que aponte para o capítulo 11, para que isso chegue no capítulo 12. Não há nada nas Escrituras que seja sem propósito. Você percebeu uma inversão dessa, você, analisa, porque tem alguma coisa para dizer para nós. A sequência no capítulo 11, Abraão é mencionado já no capítulo 11, como seu pai Terá, e no capítulo 12 é a história de Abraão. A estrutura foi modificada para isso. Outra coisa, existe um refrão. O refrão da abertura de cada sessão é: os filhos de Jafé são esses, os filhos de Cã são esses, os filhos de Sem são esses. Há sempre a mesma estrutura e depois um refrão que fecha. Veja como é que o refrão fecha. Verso 5. Das nações das suas terras, cada um segundo as suas línguas, segundo as suas famílias e segundo as suas nações. Terra, língua, família e nação. Tudo isso é a ideia e característica de um povo. Um povo tem uma língua, um povo tem uma terra, um povo se constitui uma nação e um povo tem famílias. Essa é o refrão que se repete a cada relato. Então vamos olhar um pouquinho para a família de Jafé, do verso 1 ao 5, eu não vou repetir para a gente ganhar tempo e também vocês não cansarem com tanto nome bonito assim. Veja só. Então Jafé geralmente é considerado o filho de Noé, ele é o filho de Noé, e representa os povos que se espalharam mais amplamente para o norte, para o ocidente. Os povos que começaram a Europa, o norte, a Euroásia, é tudo aqui que vem de Jafé. Eles foram em direção da Europa, algumas partes da Ásia. Seus descendentes incluem os gregos, os citas, os medos, os persas. Seus filhos são Gomer, Magog, Madai, etc. Representam tribos que formaram grandes civilizações no mundo. Veja, hoje existe a Europa por causa dos descendentes de Jafé. Hoje existe parte da Ásia por causa dos descendentes de Jafé. Nada é por acaso. Qual foi a promessa? Quem foi o filho que recebeu a promessa que suas tendas seriam alargadas? Quem foi? Jafé. Lembra-se de Gênesis, capítulo 9, verso 27. Dá uma voltadinha lá, só dá uma paginada assim, só muda a página que você vai ver. E engrandeça, olha a bênção de Noé sobre Jafé. Engrandeça a Deus a quem? A Jafé. E habite ele nas tendas de quem? De Sam. E Canaã seja o quê? Servo. Isso é a bênção de quem? De Noé. O que Deus está mostrando agora com o capítulo 10 é que ele cumpre a sua promessa. Ele abençoa aqueles que são para ser abençoados. Jafé se transformou numa grande nação. Sede da Europa, base para a Europa, base para a Ásia. Esse é o nosso Deus. Aplicação para esse ponto. O que isso serve para nós, pastor? Lembre-se, meus irmãos, Deus é soberano sobre as histórias das nações. Ele dirige os povos conforme a sua vontade.
Nós podemos confiar que mesmo os grandes movimentos migratórios, você hoje está num contexto migratório, os grandes movimentos migratórios e étnicos estão sob a providência divina. Não foram os homens que fizeram hoje a distribuição nas nações, foi o Senhor nosso Deus. Hoje está em moda discutir geopolítica, como geopolítica fosse um assunto de que Deus não tomasse conta, que Deus não entendesse. As grandes mentes do mundo discutem a geopolítica, a diplomacia entre as nações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Balela. Quem sabe, quem domina, quem controla a geopolítica chama-se Deus Todo-Poderoso. E é acima de toda a geopolítica que ele está. É acima de todo arranjo do mundo. Quem manda é ele. Por que o senhor diz isso, pastor? Abra a sua Bíblia, Daniel, capítulo 4, verso 17. Daniel, capítulo 4, verso 17. As escrituras dizem isso. Não só a Tábua das Nações e Gênesis 10, mas as escrituras dizem isso. Declaram que o Senhor governa sobre todas as coisas. Daniel, capítulo 4, verso 17, diz assim, a palavra do Senhor. 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, preste atenção, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E o dá a cada rei, a quem quer. E até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Quem manda na geopolítica do mundo é Deus. Lembre-se disso. Então não fique preocupado. O que vai acontecer com a América, com o Brasil, com agora a China, e envolve toda essa discussão, toda essa coisa que a gente está vivendo. Ei, acima de tudo está o Senhor, soberano entre as nações, que governa os povos, que coloca rei e tira rei. Ele está assentado no seu alto sublime trono. E de lá, ele governa todas as coisas. Isso nos basta. Isso devia nos bastar. Deus é soberano, meus irmãos. Ele não é um Deus que está agora brincando de war, de conquistar territórios. Ele é dono dos territórios. Ele é dono dos territórios. Ele é que manda sobre todas as coisas. Não subsiste os detalhes da sua herança, não subestime, meus irmãos, os detalhes da sua herança e da sua história. Deus pode usar os nomes da sua família, a raiz da sua família, para gerar grandes coisas. Sua origem não limita o seu destino em Cristo. Você, porque nasceu no Brasil, está circunscrito ao Brasil. Não, Deus está provando que Ele pode usar você aonde Ele quer que seja. E aqui também. Nós precisamos entender isso. Você pode não saber o motivo da sua origem ou da sua história familiar, mas Deus sabe. Ele usa o lugar, a cultura onde você nasceu, onde você está, como parte do seu plano para o mundo. A missão de Deus passa por você e pela sua história. O que nós estamos fazendo aqui? Só porque a gente quis uma vida melhor? Ou buscar uma vida melhor? Será que de fato encontramos mesmo? Ou de certo sentido temos o sentimento de inadequação aqui no Brasil, em qualquer lugar que a gente esteja? Sempre parece que nos falta alguma coisa. Porque na verdade nós não estamos em casa. Na verdade nós estamos indo para casa. Então vai te faltar aqui, você não vai estar bem 100% aqui. Você não vai estar bem 100% no Brasil, você não vai estar bem em lugar absolutamente, bem 100% em lugar absolutamente nenhum. Mas o que importa nessa fase transitória da nossa vida, como nós forasteiros nesse mundo, é entender que nós fazemos parte de uma missão maior. E eu tenho que testemunhar onde quer que eu esteja.
Esse é o ponto. Não importa se eu for para a Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul. Importa que lá eu posso fazer a vontade do Senhor, porque Ele é soberano sobre minha vida. Segundo ponto agora é a descendência de Cã. Na história da descendência de Cã, tem um personagem que se destaca, o nome dele é Nimrod. Veja, os outros personagens ninguém teve destaque. Foi só citando nome, filho de quem, filho disso. Quando chega na história de Cã, Cã é o filho de quem? De Noé, que foi o quê? Amaldiçoado. Foi amaldiçoado pelo pai. Lembra-se disso? E aqui na história de Cã tem um rapaz chamado Nimrod. Veja, o que é dito sobre Nimrod? Primeiro que eu queria dizer para vocês que Cã, os ancestrais de Cã, povoaram o Egito, a Babilônia e os cananeus. Alguma coisa com esses nomes que vocês sabem da história bíblica ou não? Vou repetir para ver se vocês se lembram. É Egito, Caldeus e Babilônia. Simplesmente, os filhos de Cã foram responsáveis, a semente de Cã foi responsável por 3 cativeiros do povo judeu. Cativeiro egípcio, cativeiro babilônico e o cativeiro dos caldeus. Só isso. Entenderam por que eles eram amaldiçoados? A descendência de Cã foi contra o povo de Deus o tempo todo. O tempo inteiro. A descendência de Cã foi contra a semente santa. A descendência de Cã é a representação da descendência de quem? Da serpente. A serpente santa e a semente pecadora voltou de novo à existência depois do dilúvio. Está aqui de volta. Então entendam. E Nimrod, pastor, neto de Cã, é descrito como poderoso caçador diante do Senhor. Veja, alguém interpreta isso aqui como que Deus estava vendo, e o fato de Deus estar vendo, levantando o rosto para Nimrod, significava que Nimrod tinha a bênção do Senhor para o que ele estava fazendo. Não, senhor. Isso é interpretação equivocada. Primeiro, veja como é que diz o texto. Verso 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Ribote, Ir e Calá. Quem foi que Nimrod edificou? Nínive. Alguma coisa com Nínive também? Sim. Nínive destruía, perseguia o povo de Deus. Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Você se lembra disso ou não? Porque Nínive era perseguidora do povo do Senhor. Filha de quem? Construída por quem? Nimrod. E por que Deus não pode abençoá-lo? Por que eu não entendo que a interpretação melhor é que Deus estava abençoando a Nimrod, por isso que ele conquistou essas terras? Porque quem foi que construiu família para os seus filhos e deu nome a elas? Foi a semente santa ou a semente pecadora? Quem foi que fez isso? Caim com Lameque. Se lembra disso ou não? Nimrod está fazendo a mesma coisa que Caim e Lameque faziam. Construíam cidade e dava nome a elas. Porque quando você constrói e dá um nome é porque você tem autoridade sobre aquele lugar. É o seu nome. Foi ele que deu o nome à cidade. Foi ele que conquistou a cidade. Então eu não posso acreditar que Deus estava abençoando a Nimrod. Agora eu posso interpretar o texto da seguinte maneira. Deus estava vendo o que o Nimrod estava fazendo. Por isso que era diante de quem? Da face de Deus. Nimrod estava praticando coisas que o Senhor estava vendo e que ia retribuí-lo. Que ia contra, estabelecendo reinos, ele estabeleceu Babel, ele estabeleceu Nínive, que se tornaria símbolo de arrogância humana, antagonismo contra o povo de Deus. Essa sessão prepara o cenário para a futura oposição entre os reinos humanos e o reino divino.
Ainda que essas civilizações sejam grandes, elas não estão fora do controle de Deus. Veja, o que o texto está querendo dizer. Está vendo Nimrod conquistando tudo, dando nome a essas cidades? Eu estou vendo. Eu sei quem ele é. Por isso que ele está diante do Senhor. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, aí o ditado popular, criou-se um ditado popular. Olha o ditado popular. Como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus, diante do Senhor. É verdade. Mas não porque ele tinha a bênção do Senhor, mas porque Deus estava vendo o que ele estava fazendo. Tanto é depois que Deus destrói todas as cidades que Nimrod construiu. Deus destruiu. Todas as cidades que Nimrod conquistou e deu nome, Deus acabou com elas. Porque ele estava vendo o que Nimrod estava fazendo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Nada. Absolutamente. Então a história mostra que as maiores civilizações, a história mostra que o poder humano, desculpe meus irmãos, podem facilmente nos tornar orgulhosos, em oposição a Deus. E aí vem a aplicação para nós. Como Nimrod, cuidado. Nós, homens, muitas vezes queremos construir os nossos impérios em torno de nós mesmos, em desafio ao nosso Criador. Mas Gênesis 10 já prenuncia que Deus conhece cada uma das nossas vidas, cada um do nosso mundo, cada uma das nossas nações. Ele julgará conforme a sua justiça. A história mostra que as maiores civilizações muitas vezes se afastaram de Deus. A glória humana, ela é passageira, ela é efêmera. Cadê Nimrod? Nós estamos dizendo que tudo que ele construiu foi destruído. Agora, cadê Deus? Continua reinando. No seu alto sublime trono, o seu reino está aqui, sentado diante de mim. Entenda, o Senhor prevalecerá. Ele continuará fazendo o que Ele quer, independente da minha e da sua vida. Então, qual é melhor fazer? Primeira coisa, cuide para que o sucesso visível na sua vida não esconda dentro do seu coração uma rebelião. Nimrod estava cheio de sucesso, mas ele estava em rebeldia contra quem? Contra Deus. Rebelde contra o Senhor. Examinemos, pois, meus irmãos, o nosso coração. O que nós estamos construindo é para quem? É diante de quem? É para a glória de quem? Eu estou me esforçando tanto para quê? Por quê? Qual é o objetivo? É apenas dar consolo, conforto à minha família? Eu sempre ajo em favor da minha família, ok. Deus nos aconselha a fazer isso. Agora, essas coisas, quando elas tomam o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos indo contra Ele mesmo. Há uma diferença muito grande em ser admirado pelos homens e ser admirado por Deus, meus irmãos. Os homens não vão nos aplaudir muitas vezes quando nós estamos tentando fazer a vontade do Senhor. Eles vão nos criticar, vão chamar a gente de radical, vão dizer que nós somos quadrados, que nós estamos desantenados do mundo. O povo que é mais xingado é o povo do Senhor, dizendo que nós estamos desconectados do mundo. É o contrário, meus irmãos. Se eu me conecto demais com as coisas deste mundo, com o conceito desse mundo, se eu sento demais nas rodas dos escarnecedores, se o meu prazer não está na lei do Senhor e na lei dele eu não medito de dia e de noite, eu não prosperarei. É diferente. E a prosperidade da vida do homem não se constitui naquilo que ele conseguiu conquistar com os seus bens, mas a prosperidade da vida do homem é quando ele goza de uma paz, mesmo quando tudo está pegando fogo ao seu redor, quando as coisas estão caindo, quando ele não tem o emprego da semana, quando ele não tem o trabalho da manhã, mas ele continua firme, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, e ele diz, há de mudar, porque ele está no comando. Eu não me preocupo com as coisas do amanhã, porque a mim só basta as de hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que é a vez de comer, beber ou vestir, porque essas coisas, quem cuida para vocês é o Pai Celestial. Olhem para os pássaros, olhem para os lírios dos campos. Ninguém come como eles não ajuntam em celeiro e comem. Nós temos uma pantry cheia e preocupada se na semana que vem ela vai estar cheia, não.
Os pássaros não ajuntam em pantry, eles simplesmente comem diretamente daquilo que cai para eles do Senhor. E por que nós somos menos racionais do que pássaros? Ele está no comando das nações. Ele guia todas as coisas. E eu não posso achar que posso construir o meu próprio império. Não, meus irmãos. O sucesso nosso só passa quando nós estamos em conformidade com a vontade do Senhor. Aí nós somos homens de sucesso. Mulheres de sucesso. Quando a minha vida está alinhada com o Senhor. E é por isso que eu disse a vocês no começo. Venham para cá e não percam o tempo de vocês. Alinhem a vida de vocês com Deus, para que vocês saiam daqui alinhados. Porque lá fora, quando vocês chegam lá, o mundo vai te dizer outra coisa. Vai te dizer que você precisa trabalhar mais. Vai te dizer que você precisa conquistar mais. Vai te dizer que você precisa mudar de carro, que você precisa mudar de celular, que você precisa mudar do local que você mora. Vai te dizer que o dólar é muito importante para que você guarde. O mundo vai começar a ir contra tudo que você ouve no domingo. Mas é aqui que a gente se fortalece. E vai para casa na certeza que nem tudo que parece estar grande e crescendo tem a bênção do Senhor. Nem tudo que parece que está indo muito bem, Deus está abençoando. Cuidado. É daí que vem os grandes escândalos. É quando a gente baixa a guarda e a gente acha, poxa, cheguei agora, numa condição tranquila, e agora eu estou tranquilo. E agora eu posso daqui para frente caminhar seguro, porque eu tenho uma estrutura, construir isso, construir aquilo. É aí que a queda chega. É aí que você cai. Quando você esquece de toda a sua vida dependendo do Senhor. Não se impressione demais com o poder dos impérios modernos. Não se impressione demais com aquelas pessoas que estão construindo tantas coisas e você não. Não se impressione com isso. Isso não quer dizer que elas estão de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu também digo que muitas que estão assim é porque estão de acordo com a vontade do Senhor, sim, também. Porque está de acordo com aquilo que Deus quer. Não passa por aquilo que nós temos ou aquilo que nós não temos. Passa pelo nosso coração, sendo guiado pela vontade de Deus. E Nimrod não tinha compromisso com o Senhor. Nimrod dizia sim ao seu eu, e você deve dizer não. Nimrod dizia sim ao seu orgulho, você deve dizer não. Nimrod se exaltava, eu e você temos que nos humilhar. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Ele sabe o caminho melhor, o modo melhor. Simplesmente pare de planejar demais. Demais. Eu fico olhando, a gente está há 25 anos no ministério e já acompanhei muita gente. E eu fico olhando, os irmãos chegam para mim e dizem, pastor, estou com um plano assim, assim, assado. Vou fazer assim, assim, assim. Eles dizem isso numa semana. E eu orando com eles, acho até interessante, legal, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Na outra semana eu pergunto como está aquilo que ele me disse na semana anterior, ele diz assim, Deus, eles não dizem isso. Pastor, mas não vai dar não, porque aconteceu isso e isso. Ou seja, Deus todo o tempo rasga os nossos planos e joga para lá e diz aqui, olha, vem cá, deixa que eu controlo, deixa que eu guio você. Ou ele só faz isso comigo? Porque comigo ele faz sempre. Sempre. Respire, leia as circunstâncias com amor e tremor e depois dê um passo. Não queira que Deus, soberano de todas as coisas, acompanhe o seu projeto. Não, é o contrário. Pergunte a Ele qual é o plano. Não diga a Ele, meu plano é esse. Já começa errado. Quando você ora e diz assim, Senhor, eu quero que aconteça assim, 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 porque meu emprego é esse, minha casa aqui é esse, papapá. É Ele. Ele tem que governar, sentar e dirigir a nossa vida, como Ele dirige as nações. Terceira e última coisa. Agora a descendência de Sem, a descendência da semente santa. Veja. Sem também nasceram filhos. Ele foi o pai de todos os filhos de Eber. Sem também nasceram filhos e ele foi o
pai de Eber, desculpe. Sem é o ancestral de Eber. Eber é pai de quem? Dos hebreus. Sabia que a palavra hebreus vem de Eber? Veja, Sem é pai de quem? De Eber. Eber é pai de quem? Dos hebreus. Quem são os hebreus? Aquele povo que o Senhor escolheu para que dele nascesse a semente santa, a semente que vai apontar para Cristo Jesus. Aqui começa a linhagem que levará a Abraão, depois a Israel e finalmente a quem? A Cristo. O foco aqui da narrativa é estreitar, mostrar a multiplicidade dos povos, mas especificar que somente um povo, de um povo só, de uma semente só, de Sem, é que vai sair o Salvador. Deus não perdeu o controle da história humana, meus irmãos, mas mesmo com a expansão das culturas, civilizações, mundo contra ele. Você acha que o mundo está contra Deus hoje? Alguém diz assim, mas esse mundo está sem Deus. Já viu essa expressão? Esse mundo está sem Deus. Esse mundo é contra Deus. Deixa eu dizer para vocês, sempre foi. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Sempre foi contra Deus. Sempre o Senhor, no meio desse caos, preservou seu povo, sua igreja. E ele continua fazendo o mesmo. Deus está escrevendo a história da salvação. E nós fazemos parte dela pela fé em Cristo Jesus. O cristão e você nunca é uma peça perdida na história. Quem é você? Deus sabe quem é. Deus usa você. Está incluído sempre no plano eterno dele. Nós precisamos viver acreditando nas promessas do Senhor e naquilo que ele fez. Nossa vida deve ser uma vida de confiança, meus irmãos. Não cabe a nós, como servos do Senhor, uma vida de dúvida, de incerteza, de insegurança. Nossa vida é muito confiante, porque aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia final. E não importa se eu terei muito ou pouco nessa vida, o que importa é que eu tenho a vida eterna. O que importa é que eu terei ele para sempre. Ah, mas eu quero resolver hoje. Eu também quero. Mas não é o nosso esperneio. Não é quanto a gente fica irritado, ou não é quanto a gente não dorme de noite, que vai resolver a situação. Não é. Não depende disso. Depende dele ser favorável a nós. Mas, pastor, todo o meu esforço, todo o meu mérito, todo o seu esforço, toda a sua luta, todo o seu mérito, também está cativa à vontade do Senhor. Estão cativos à vontade do Senhor. Nós devemos sempre, meus irmãos, devemos fazer sempre o que devemos fazer, confiados numa vida de confiança e gratidão ao Senhor. Portanto, Gênesis 10 tem ou não tem coisa a dizer? Muito. Gênesis 10 mostra que Deus cumpre suas promessas, Deus está atento às ações humanas e que Deus preserva a sua aliança. Tudo isso vem de Gênesis 10, que eu e você às vezes pula na hora que nós estamos fazendo o nosso devocional. Deus cumpre suas promessas, Deus está atento às ações do homem, Deus está preservando a aliança que ele tem com o seu povo. Este capítulo, muitas vezes ignorado, é uma proclamação da soberania de Deus sobre os povos e sobre a história. Cada nação está sob os olhos de Deus, cada um. Atos 17, 26 diz assim, deixa eu ler para vocês. E de um só fez toda a raça humana. Ei, a Bíblia é clara. Todos os homens vieram de Adão. Todos os homens vieram de Adão. De um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Limite de habitação, limite de território, quem estabelece é Deus. Quem estabelece é o Senhor. Portanto, meus irmãos, façamos algumas rápidas observações finais para concluirmos. Algumas aplicações gerais. Primeiro, defenda a dignidade humana. Defenda a dignidade humana porque Adão é pai de todos nós. Não existe duas raças. Não existem três raças. Não há espaço na teologia bíblica, não há espaço na vida cristã para racismo. Isso é uma baboseira. Não veio um extraterrestre e coabitou com uma mulher e dali nasceu outra raça. Não existe isso. Nós só somos uma raça só.
E por isso que racismo é coisa que a gente não tem que admitir. É por isso que nós devemos entender que Deus, o outro, é a imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele esteja drogado numa calçada, numa sarjeta, cheirando mal, ali ainda é a imagem e semelhança do Senhor. E a igreja tem que se portar com aqueles que estão naquela condição. Porque eles são a imagem e semelhança de Deus, entendem? Quando nós trabalhamos para minimizar o efeito da queda humana na vida do ser humano, nós estamos glorificando a Deus. E a igreja não pode gostar só de burocracia. A igreja não pode gostar só de instituição. Eu tenho dito para os meninos que estão mais perto da gente, a gente precisa amar a igreja, precisa amar gente. Gente, gostar de gente. Porque Deus trabalha com gente, não trabalha se a estrutura está melhor, ou se a gente fez uma reforma melhor ou pior. Deus trabalha com gente. A gente faz a reforma melhor ou pior para abençoar gente, vida. Se não for assim, está sem propósito isso aqui. Está sem propósito. Nós precisamos querer que vidas sejam amadurecidas, edificadas, consolidadas em Cristo. E a gente tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, alguma coisa está errada com você. Porque o Senhor trabalha com povos, nações, tribos, línguas, terras. De tudo veio dele, tudo veio de Adão. Então nós precisamos entender que o nosso foco é pessoas, gente, para que elas glorifiquem o nome do Senhor. Então não cabe racismo. Não cabe grupo entre nós. Eu sei que alguns têm afinidade mais do que os outros. Isso é normal. Mas nós temos que ser um povo. O povo do Senhor, que quando alguém grita, a gente chora com ele. Quando alguém se alegra, a gente se alegra com ele. Quando alguém precisa, a gente socorre. Senão, estamos perdendo nosso tempo aqui. Fechamos isso aqui, vamos cada um para casa, quem quiser volta para o Brasil, comamos e bebemos, porque amanhã nós vamos morrer. Assim. Não tem sentido. Agora, se isso aqui é para cuidar de gente, é para ir atrás de gente, para ir atrás de povo, então façamos isso. Vivamos como um povo que cuidam dos outros. Nós somos da mesma raça. E a raça nossa, que está sobre nós, o nome que está sobre nós, é o nome do Senhor nosso Deus. E que está sobre a igreja é o nome de Cristo Jesus. Então nós precisamos de amar gente. Segunda coisa, tem que defender a soberania de Deus. Nós precisamos defender a soberania de Deus. Cã, pai de Nimrod, que é a semente pecadora, construiu cidade para destronar o Senhor. A gente trabalha para que o reino de Deus seja edificado. É o contrário. Nós nos esforçamos para que Deus receba a glória. Nós nos esforçamos para que Ele seja exaltado. Nós trabalhamos aqui para que cada vez mais o nome dele seja espalhado por toda a face da terra. Essa é a nossa missão. Nossa relação com a soberania divina. Eu vejo muitos de nós, meus irmãos, nas nossas conversas, querendo fazer, queremos fazer dentro de uma enorme constância tudo aquilo que a gente tem para fazer. Inclusive, essa semana eu trabalhei sobre inconstância na Palavra de Sabedoria. Se você não viu ainda, vai lá nas nossas redes sociais e vê. E eu dizia isso, às vezes a gente já sabe o que quer hoje, amanhã a gente já não sabe mais. A gente tem um ímpeto, um ânimo, queremos uma igreja em Tampa. Tem gente aqui que orou 9 anos, 8 anos, 10 anos, 5 anos. Quando a igreja chega, diz, eu não quero mais não, dá muito trabalho. Ei, cara pálida, é só o começo de grandes coisas que o Senhor ainda tem para fazer por nós. É só o começo. É duro mesmo. Quem achou que foi fácil? Pediu igreja, então agora tome. Agora aguente. Agora trabalhe. Agora se alegre por ter um lugar para vir todo domingo. Por ter um grupo que quando alguém está precisando de alguma coisa, você pode socorrer. É luta mesmo. Você pediu igreja. Está igreja. Agora seja igreja. Agora aguente igreja. Agora ame igreja. Agora vive igreja. Você pediu, você não orou? Deus está te dando. Agora é a chance de você fazer com que isso aqui dê certo, para que o nome dele seja exaltado e para que isso aqui abençoe outras nações. Essa é a nossa visão. E a terceira e última coisa, a promessa de Deus está se cumprindo.
Presta atenção. Os tempos estão evoluindo, já não estamos mais nos filhos de Noé. Cristo já veio, já ressuscitou. Tem 2000 anos que isso aconteceu. Ei, está chegando a hora. Se prepare, você vai encontrar com seu Deus. Cedo ou tarde. Pela morte ou pela volta do Senhor Jesus. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Então, preparemos todos nós, meus irmãos, para que a gente possa nos encontrar com o nosso Senhor. Viva sempre nessa perspectiva. E a última coisa, que vocês sabem que um sermão meu não pode acabar sem ter, é onde Cristo entra em tudo isso. A genealogia desses povos apontam para quem? Qual é a última genealogia que existe na Bíblia? A dos evangelhos. E as dos evangelhos acabam em quem? Em Cristo. Em Jesus Cristo. Você sabe quem é o personagem principal? Não é Nimrod. Porque Nimrod construiu uma cidade que foi destruída. Todas as cidades que Nimrod. Cadê os impérios antigos? Todos caíram. Todos os impérios antigos caíram. Mas só que o personagem principal, Jesus Cristo, ele está construindo o povo dele para levá-lo para a cidade santa e viver com esse povo eternamente. O grande conquistador é o Senhor Jesus. É Ele. Noé é filho de Adão. Verdade. Então todos nós somos filhos de Adão. Então somos irmãos de todos da terra. Agora, em Cristo somos filhos de Deus, irmãos daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. No primeiro Adão, nós somos irmãos de todos. No segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Essa é a diferença quando a gente ora para a questão social, que nós temos que amar a todos, mas a igreja, de forma especial, o Senhor morreu por ela. No primeiro Adão, nós somos irmãos de todos. No segundo Adão, nós somos filhos de Deus, somos a igreja do Cordeiro. Esse é o nome que guiará o nome das nossas famílias no livro da vida. Lá estará Alberes, que tem seus filhos, casado com Samanta, que tem seus filhos Valentina e Marina. Lá estará Neemias, Janaína e Lucas. Lá estará Samuel, Suelen, Davi e Sara. Lá estará os nomes de todas as famílias aqui. Todos. Ítalo, Cláudia, Itan e os 10 mais que ele vai ter. Amém? Receba. Então veja. Ele estava ali, ó, pastor. Eu digo, tá bom, então. 10 para ele. Então veja só. Nós estaremos com o nosso nome lá. Por quê? Quando lerem a história da nossa genealogia, que não tenha nenhum grande caçador e conquistador de terra, mas tenha grandes servos do Senhor, meus irmãos. Que tenha grandes pastores, grandes esposas de pastores, grandes esposas de líderes, grandes missionários e missionárias, e que tudo isso redunde para a glória e o louvor do Senhor. E que assim, obrigado, Luan, que assim o nome do Senhor seja exaltado. Lembre-se, Ele é soberano sobre todos e sobre nós também.